Olá, meus amados e amadas, o meu abraço a você, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 13 de maio de 2026, domingo, tenho aqui uma palavra de Deus para você. Ouça, creia, Deus quer e vai te abençoar. Marcos 12, versículo 17 diz assim: Disse-lhe então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. O contexto de Marcos 12, do 1 ao 12 é a parábola dos maus lavradores, do 13 ao 17 é a questão dos tributos, que é o nosso assunto, do 18 ao 27 ele fala dos saduceus e a ressurreição, que eles não criam na ressurreição, 28 a 34 o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, do 35 ao 37 Cristo se apresenta como Filho de Deus, do 38 ao 40 Jesus censura os escribas, que são os doutores da lei. Do 41 ao 44 ele fala da oferta da viúva pobre. Vamos aqui a Marcos 12, 17, que vai nos ensinar alguma coisa. Esse texto você encontra também em Mateus 22, do 15 ao 22, e Lucas, do 20, do 19 ao 26. Está lá esse mesmo texto, com essa mesma compreensão. Vamos aqui a Marcos 12, 17, começa dizendo: Disse-lhes então. O que Jesus disse? É muito importante a gente pensar, porque aqui está a expressão: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas há todo um contexto antes e depois disso. Eu quero falar um pouquinho do antes disso, que já até mencionei dentro do contexto de Marcos 12. Então, a primeira coisa que Jesus contou foi uma parábola a respeito dos dos maus mestres, dos maus servos, tá certo? E essa parábola diz respeito exatamente à liderança religiosa daquele contexto judaico, onde Roma estava dominando e os César eram tidos como deuses, e a igreja, vou dizer assim, aqueles que tinham sido chamados por Deus, que eram os judeus, eles estavam adorando tanto a Deus como a César, então havia um negócio ali meio complicado, como são complicadas todas as religiões, tá certo? Então, naquele contexto, Jesus conta primeiro. Então, o que Jesus disse? É bom pensar nisso. Ele fala essa parábola dos maus lavradores. E o que significa isso? É que o lavrador é Cristo. E ele vai estar dizendo que um dia vai vir cobrar essa lavoura, vai vir. E aí são outros assuntos que eu já falei desde questão da igreja, arrebatamento, tudo isso, tá certo? Mas ele conta isso antes de dizer essa frase. Então lhe disse Jesus. Segunda coisa, eles compreenderam que Jesus estava falando exatamente deles mesmo e de Cristo, tá certo? Vocês são os lavradores maus que estão me rejeitando, e eu sou o Cristo, Filho de Deus, porque dentro do contexto de Marcos ele vai falar sobre isso também. Terceira coisa, eles enviaram alguns fariseus para experimentar Jesus. Isso está no versículo 13, que diz assim: enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Ou seja, a pegadinha, né? Eles mandaram alguém, e aí eles vão fazer esse questionamento se é legal, tal, pagar tributo a César, tá certo? Quarta coisa, a resposta de Cristo sobre César e sobre o reino de Deus é algo assim categórico que a gente precisa entender o contexto social, o viver a fé, o entender o reino de Deus, o entender que Jesus estava dizendo, o que é que ele continua dizendo até hoje, para que a gente possa ter essa compreensão e ser respaldado pela palavra de Deus e também respeitar as leis dos Césares, que é normal. Tá certo? Então, a resposta é: dai a César o que é de César. Jesus responde dentro daquilo que o Estado representa naquele momento dentro do Novo Testamento. Quem está governando é Roma. É o Império Romano dominando. Quem é que cobra imposto? César. Quem é que tem direito ao imposto? César. Então, pronto, paga o imposto de César sem problema nenhum. É isso que Cristo está dizendo. Por quê? Porque tudo que existe, existe pela vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que tudo que Deus criou, tudo que o homem faz, não existe nenhuma autoridade que não seja concedida por Deus, seja ela boa, seja ela má, seja ela que administre com incoerência ou sem incoerência, não há autoridade na terra que não seja concedida por Deus. Por isso é que Jesus disse: dai a César o que é de César. O César está cobrando imposto? Paga o imposto de César. Amém? Então, porque tudo que acontece, você pode até nem crer nisso, mas tudo que acontece no mundo, visível ou invisível, antes de Jesus, depois de Jesus, escatologicamente para o futuro, está na compreensão de Deus, já existe. Então, tudo que existe acontece dentro da vontade de Deus.
A segunda coisa dentro dessa, dai a César o que é de César, é que eu vou lhe dizer aqui, os limites de responsabilidade de um cristão com o Estado não pode jamais ultrapassar a vontade de Deus para a sua vida. Isso é muito claro. Eu estou citando isso porque Jesus diz isso muito categoricamente. O que é de César? Não, imposto? Paga o imposto de César. Amém. Mas ele mesmo critica as coisas erradas. Então, aquilo que estiver fora daquilo que Deus pensa e imagina para a sociedade, a gente, de certa forma, não seria nem obrigado a cumprir. Mas o que eu quero dizer é que você entenda isso. É que a responsabilidade de um cristão verdadeiramente não pode, assim, a vontade dos Césares, vou usar assim, tá certo? Em toda a história da humanidade, sobre nós, elas não podem nem deverão passar, ultrapassar a vontade de Deus para a nossa vida. Para a nossa vida, Deus está acima. Isso é claramente uma consciência de quem crê na Bíblia como palavra de Deus. E o que é que isso significa? Significa que, quando nós comparamos assim a César na sua cobrança oficial de imposto, a nossa responsabilidade tem que existir. Somos pessoas cristãs, estamos na Terra, fazemos parte dela, não pertencemos a esse mundo em determinadas situações, que são a questão da desonestidade, injustiça, tudo isso, nós não pertencemos a isso. Mas se é uma coisa legal, então pague a César o que é de César. Jesus responde isso muito claramente. Amém? Agora, as coisas de Deus, elas são soberanas. E nesse sentido, eu vou citar aqui Atos capítulo 4, versículo 19 e 20, que diz assim: Respondendo-lhe, porém, Pedro e João lhe disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Claro, isso aqui é onde Jesus, é onde João e Pedro têm feito um milagre, curado um homem em nome de Jesus que era doente das pés desde a nascença, e em nome de Jesus esse homem ficou curado. E eles queriam oprimir e não deixar Pedro e João falar da verdade do Evangelho. É sobre isso que Cristo está falando. César, está aqui teu imposto. Tu não está me cobrando imposto? Vou pagar teu imposto. Ok. O papel da luz chegou aqui nesse instante, vou pagar. Isso é o que o governo cobra de nós, nossa obrigação social, natural, governamental, ok. Mas, em questão de autoridade de Deus, a gente precisa estar atento a isso. E os discípulos disseram: nós vamos continuar cumprindo. Mas o fato é que César quer proibir ser falado de Jesus. No passado, no presente e no futuro, até Jesus voltar, a Bíblia ensina que vai ser esse problema até lá. Então, a nossa fé, comparando isso, fazendo essa comparação, quando ele diz dai a César o que é de César, isso requer para nós, como cristãos sinceros, que compreendemos a palavra de Deus, respeitamos os direitos que a lei impõe, apesar de muitos direitos serem contrários à vontade de Deus, a esse eu não cumprirei, tenho plena convicção. Tá certo? Mas cumprir o que Deus nos manda é prioridade. É isso que Cristo está dizendo para todo cristão que se aproxima de Deus, que crê em Deus. Olha, é muito interessante, porque dentro desse contexto, quem vem questionar Jesus são exatamente a liderança religiosa, querendo pegar Jesus. As pegadinhas estão aí. Tenha cuidado, fique atento, leia a Bíblia, busque na Bíblia. Existe uma diferença entre o que Deus diz e aquilo que o mundo diz. Às vezes pode até parecer bonito, bom, cheiroso e agradável. Mas eu já disse a você que nem tudo que é bom é correto. Para Deus precisa ser correto. Amém? Essa breve reflexão para você refletir, pensar nesse dia. Vivemos o nosso contexto social, os Césares estão aí, vão continuar cobrando impostos. É direito, é legal. Senão o país não funciona. Claro que tem coisa que é absurda, né? Mas, assim, é claro que isso é direito, é legal. Então, dê a César o que é de César, agora a Deus o que é de Deus, separe isso uma coisa da outra. E Jesus está falando aqui, porque às vezes o cristão, ele diz, cristão não pode falar nem se envolver com política. Pode sim, porque enquanto nós estamos na Terra, nós dependemos da administração social daqueles que governam sobre nós. Sejam ela da forma de governo que for, eles governam sobre nós. Então, nós precisamos entender essas coisas. Mas, o que eu estou lhe dizendo, busque colocar Deus como prioridade na sua vida, que a gente vai compreender essas coisas. Por exemplo,
Vamos dar aqui uma lei do nosso César atual. Aborto, 32 semanas. A criança já está no... Se nascer, sobrevive. Aí é autorizado o aborto, e isso está legalizado na nossa lei. Isso é a lei do César. Eu vou dizer para você, se essa lei depender de mim, eu não cumpro ela. Vai ser preso. Amém. João Batista teve a cabeça cortada, mas não abriu mão da verdade da Bíblia. Não é confronto, é a gente entender que há uma diferença entre o dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A nossa fé é em Deus, a nossa confiança em Deus, a nossa esperança é em Deus. E os Césares vão existir até a volta de Jesus. O que faz a diferença? É exatamente distinguir isso. Entender que nós somos... Jesus é Deus, mas ele está num contexto social. Quem é que vem falar com ele? Saduceus. Isso é um grupo político da época. Fariseus. É um grupo político da época. Então Jesus não se isenta do contexto social. Nós também não podemos nos isentar e entender que há uma lei que ela é legal dentro daquilo que a nossa Constituição, vou dizer, usar o nosso exemplo, diz, e tem coisa que é ilegal. A gente não precisa cumprir as ilegais, mas as legais devemos cumprir sim. E, sobretudo, com essa palavra aqui para você nessa manhã, nesse dia, sobretudo, dê prioridade a Deus. Quando a gente dá prioridade a Deus, nós vamos até entender as coisas de maneira mais prática. Eu vou dizer assim, diga não e a corrupção dos Césares. Eles existem e eles não querem o bem, não querem o que Deus determinou, querem fazer prevalecer a sua vontade. Eu fiz aqui uma forma de pergunta pensando nisso. Tudo dê prioridade a Deus na sua vida? Eu estou perguntando, tudo que você faz é para a glória de Deus? Estou perguntando para mim mesmo. Eu botei aqui, tudo mesmo? E aí a Bíblia vai dizer em outro texto que realmente nós devemos fazer as coisas para a glória de Deus. E para a glória de Deus precisa estar certo. Para a glória de Deus não é o bastante ser bom. Precisa estar correto. E o versículo vai terminar dizendo... Aliás, o versículo vai terminar. E aí diz, a Deus o que é de Deus. Pronto, já expliquei. Porque no versículo 16 ele pergunta, de quem é esta efígie e inscrição? Eles responderam, de César. Então pronto, a resposta é da César. Se é de César, dê a César. Deixa o César se contentar com aquilo que ele quer, que o próprio César já nem existe mais, o César daquele contexto que era considerado um Deus, já nem existe mais. A gente precisa entender e pensar sobre essas coisas. E o versículo vai terminar, e muitos se admiraram dele. Por que eles se admiraram? Porque Jesus estava dizendo que eles estavam errados e que eles estavam fazendo a coisa errada, que a parábola anterior, por isso é que a gente não pode pegar a palavra isolada, dê a César o que é de César. Antes ele tem dito, olha, vocês estão absorvendo mais o que César está dizendo do que o próprio Deus, que sou eu, é Jesus dizendo, né, que dentro do contexto de Marcos ele vai dizer, eu sou o Filho de Deus que vim. É disso que Cristo está falando. Não podemos anular o contexto social, mas também não podemos abandonar a nossa prioridade, e eu vou dizer, de confiança e de fé em Deus. Amém? Eu vou concluir lendo João do 18:36, que diz assim, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, outra tradução diz, meus servos, se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ele disse exatamente isso diante de Pôncio Pilatos, tá certo? Essa verdade é graciosa, nós devemos ter ela com convicção, porque é isso que nos garante uma eternidade com Deus. Amém? O conceito permanece o mesmo, até Jesus voltar. Se você vive um evangelho aí de conveniência dos Césares, não precisa ser mal dizer, falar contra, não. Mas se você vive uma conveniência defendendo, porque o que o povo judeu estava fazendo era defender César. Aceitar o César, tudo o que o César dizia estava ok. E você vai em frente, eu vou só dizer uma coisa a você, aí você não pertence ao reino de Cristo, porque o reino de Cristo é um reino adquirido pela fé, no contexto social em que vivemos, naquele, hoje e futuramente. Deus te abençoe, Deus te deu um bom domingo. Temos culto hoje aqui às 18 horas, Rua Guarani, 1938A. Se você quiser vir,
que vamos fazer é adorar Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que está acima de todo e qualquer César que você imaginar. Deus te abençoe, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.